Então, nós temos que o ponteiro dos segundos de um relógio tem um comprimento de 2 centímetros. Considerando o ponto mais extremo desse ponteiro, determine sua velocidade média vetorial quando o mesmo vai da posição 15 segundos para a posição 35 segundos. Então, está aqui, ó. Esse seria o ponteiro na posição 15. Depois de um certo tempo, está aqui ele na posição 35. Δt, que é o intervalo de tempo, para que o ponteiro se mova daqui para cá, na verdade seria os 20. 35 menos 15 dá um intervalo de tempo de 20 segundos. Tá, professor, e daí? E daí que nós precisamos calcular a velocidade vetorial média, tá ok? E para isso, já está até colocado aqui o nosso vetor, porque o ponto mais extremo do ponteiro se move dessa posição para essa outra posição aqui. Então, eu preciso saber quanto que vale essa medida, certo? Bom, como que eu vou fazer aqui para determinar, então, essa medida? Bom, gente, também, já que eu trabalhei por decomposição vetorial, eu vou novamente trabalhar por decomposição vetorial. Então, só algumas coisas que a gente precisa definir aqui, que é o seguinte, olha só. Quando nós temos essa circunferência, tá? Essa circunferência aqui, ela corresponde a 360 graus. 360 graus. Tranquilo? Então, nós temos aqui 360 graus. E quando a gente pega um relógio, a gente tem aqui em cima o 0. A gente tem aqui o 5, o 10, 15, 20, 25, 30, 35, tá? Aqui o 55. E o 0 é coincide com 60. Mas se nós olharmos, nós temos 12 divisões. Então, quando eu divido 360 por 12, significa que eu tenho aqui 30 graus de divisão entre cada uma dessas marcações. Então, observe que de 15 a 35, eu teria, no caso aqui, ó, o 30, o 25 e o 20. Então, eu conto aqui. Olha só, me acompanha nessa contagem. Uma divisão. Essa é a segunda, a terceira e a quarta. 4 divisões. Isso significa que se nós pensarmos aqui, né? Eu tenho 30, 30, 30 e 30. Agora, eu vou fazer esse desenho para mostrar para vocês que o que nós temos aqui então é o seguinte, ó. Eixo X. Meu Deus do céu, mas eu desenho feio, né? Pela madrugada. É de doer, moçada. Mas espero de coração que mesmo eu desenhando feio, vocês entendam, tá? Então tá aqui, ó. Nós temos o vetorzinho posição na primeira posição, tá? É vetor posição na primeira posição, vetor posição na segunda posição. Então aqui o meu vetor posição, eu vou chamar de P1. Esse vetor P1, ele está aqui. E como isso aqui tem 120, observe que em relação ao eixo Y dá 90. Então o outro vetor, que é o P2, ele está aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui está o nosso vetor P2, tá? E o que nós temos aqui, na verdade, é uma diferença, né, entre esses dois vetores. Nós precisamos determinar quanto que vale, ó, esse vetor aqui, tá ok? Então, nesse caso aqui, gente, a operação matemática vai ser o seguinte, eu vou ter que decompor esse P2. Mas eu sei que aqui, ó, aqui eu tenho, então, 30 graus. Por quê? Porque nessa abertura toda vai dar 120 graus. Então, aqui, ó, é um ângulo reto de 90
e aqui eu tenho 30. Quando eu decomponho esse vetor P2, deixa eu pegar uma canetinha preta aqui agora. Eu vou ter aqui, ó, P2x, e na decomposição eu tenho aqui, opa, P2x não, P2x não. Tenho P2y e aqui essa componente P2x. Só que tem uma parada sinistra que eu preciso contar para vocês aqui. Em relação ao exercício anterior, tá? Em relação ao exercício anterior, eu estou pegando esse vetor P2 e decompondo, mas na realidade, gente, se nós olharmos, se isso aqui seria o deslocamento resultante, tá? Se isso aqui seria o deslocamento resultante, eu coloquei por uma questão de facilidade os ponteiros. Então, o ponteiro 1 está para cá, esse seria o extremo do ponteiro, e para cá. Mas se a gente pensar que isso aqui é o vetor resultante de um deslocamento, tá? E esse deslocamento a gente vê, ou está considerado em relação a esse centro, os nossos vetores, no caso o P1, ele teria um sentido oposto do que está aqui. Não sei se você consegue me entender. Porque isso aqui, ele pode ser o vetor diferença entre esses dois vetores, mas ele pode ser a soma de P1 com P2, tá? E nesse caso, para encontrar esse valor, eu vou fazer ele com uma soma de P1 com P2, só que esse P1 realmente apontando para um lado contrário, que aqui eu coloquei ele como ponteiro, né? Pelo que seria a orientação do ponteiro, mas para fazer o cálculo eu não posso subtrair ele de P2x. Tá legal? Então, nós temos aí essa complicação nesse exercício. Quais seriam os valores de P2x e P2y? Observe, calculando aqui, ó, P2x. P2x ficou longe do ângulo, é P2 seno de 30 graus. Nesse caso, P2x é o valor de P2, que é de 2 vezes o seno de 30, que é meio. E isso é 1 centímetro. O P2y, ele corresponde ao quê? Ele corresponde ao valor de P2 vezes o cosseno de 30 graus, porque o P2y ficou adjacente ao ângulo. Então, P2y é 2 raiz de 3 sobre 2. Olha só, simplifica 2 com 2. Raiz de 3 centímetros, certo? Agora, eu quero que... Deixa eu pegar uma tela nova aqui. Quero que você entenda o seguinte, aquilo que eu expliquei, tá? Presta muita atenção. Quando eu inverto P1, então ele aparece aqui, ó, já invertido, tá? Poderia chamar de menos P1? Claro que poderia. Ele é o vetor oposto de P1. Eu posso chamar, por exemplo, de menos P1, tá? Ele é o vetor oposto de P1. Aí o que eu encontrei aqui, ó? Vou colocar também o P2x e para cá P2y. Observe que partindo do primeiro e tendo extremidade no último, isso aqui seria a resultante. Então nós temos aqui a resultante. Agora, observe que aqui o Rx, ele seria o quê? Se nós considerarmos o sentido para a esquerda negativo, ele seria menos 1, menos 2. Rx, então, vale menos 3 centímetros. E o Ry não tem que fazer nada. Como ele é para baixo, tá? Ele é menos raiz de 3 centímetros. Então, eu tenho aqui Rx e Ry. De modo que o R, ele vai ser calculado da seguinte modo. R ao quadrado, Rx ao quadrado, Ry ao quadrado, certo?
aqui nós temos se já está na raiz, não tem quadrado aqui, né? Ou tira a raiz e põe o quadrado aqui. Uma das duas coisas. Não as duas. Então, vamos lá. R será igual a raiz de Rx. Cadê o cara? Menos 3. Ó, agora eu tenho que ensinar, vou até colocar. Não faz diferença nunca. Menos 3. Como está o quadrado, vai virar positivo. Tá? Mais Ry, menos raiz de 3. Vamos colocar menos raiz de 3 ao quadrado. Atenção, olha só. R, então, vale 3. Negativo elevado ao quadrado, 9. Raiz de 3. No caso ao quadrado, fica positivo, raiz de 3 é 3. 9 mais 3. Significa que essa resultante dá raiz de 12, tá? Raiz de 12 centímetros. Então tá lá, ó. Aquele deslocamento do ponteiro vale 3,46. Nesse caso aqui agora, como que ficará essa velocidade vetorial média? Essa velocidade vetorial média será o deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, nós temos 3,46 dividido pelo tempo de 20. Vou para a calculadora para dar a resposta final. Então, dividido por 20, 0,17. Olha só, 0,17 centímetros por segundo. E está aí, então, a nossa velocidade, tá? Então, 0,17 centímetros por segundo. Tranquilo? Beleza? É isso aí mesmo? 20 segundos, 0,17 centímetros por segundo, tá aí. Agora, o que nós precisamos fazer? Olha só o que eu coloquei aqui. O ponteiro de segundos de relógio tem comprimento de 2 centímetros. Considerando o ponto mais extremo desse ponteiro, determine sua velocidade média escalar quando o mesmo vai da posição 15 segundos para a posição 35. Opa! Já sabemos que ΔT vale quanto? 20 segundos. Certo? 20 segundos. Só que agora a velocidade aqui é a escalar, tá? É a escalar que a gente quer. Como nós queremos escalar, a escalar é medida em função da distância percorrida. Ele percorre aqui esse arco de circunferência, tá? Esse arco de circunferência é o que ele percorre. Então, veja só. Vamos lembrar aqui, a gente já fez esse cálculo, hein? Isso aqui vale 120 graus. Então, para saber esse arco de circunferência, não pode usar em graus. Vamos lembrar do seguinte, que queremos a medida disso aqui. Eu vou chamar essa medida de ΔS. Então, observe o seguinte. 360 graus tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual... Opa, peraí. Não vou colocar como igual. Vou colocar equivalente. 360 graus equivale a 2π. Mas aqui é 120. 120 graus equivale, então, no caso, a um valor aí que eu desconheço, tá? Então, 360 graus 2π, 120, um ângulo aí que eu vou chamar de x. Isso aqui é uma regra de 3, tá? E tem mais, é uma regra de 3, mas já dá para ver aqui que 120 e 360 eles podem ser simplificados. Então, isso aqui é 3, isso aqui é 1. Olha só, vamos dando continuidade aqui. Então, o que nós temos? 3x multiplica cruzado igual a 2π. Conclusão, x é 2π sobre 3 radianos. Então, aqui, esse ângulo em radianos é 2π sobre 3. Bom, o que eu preciso? Tá? O que eu preciso? Eu preciso saber quanto vale ΔS.
ΔS, gente, ΔS nada mais é do que o ângulo x multiplicado pelo raio, tá? Então, atenção para você não se confundir. Esse x eu chamei de x, mas esse negócio aqui ele corresponde a um ângulo. Beleza? Ah, professor, eu não entendi. Você pode também pensar, então, no seguinte. Se ele desse a volta inteira, não seria 2πr? Seria 2πr, não seria? Mas 120 graus não é um terço da volta? 120 graus é um terço da volta. Então, você teria que dividir 2πr por 3. Observe que o que nós temos aqui no ΔS, que é x vezes r, vai ser exatamente agora, ó, observa, ΔS é 2π sobre 3, multiplicado pelo raio, que vale 2. Isso aqui é 4π sobre 3. Agora, não mais radianos. Isso aqui estava em centímetros. Centímetros. O π eu substituo depois, tá? Agora, vamos lá. Velocidade escalar. Nesse caso, a velocidade escalar será ΔS dividido pelo intervalo de tempo ΔT. A velocidade, então, é 4π dividido por 3. Então, olha só, pessoal. 4π sobre 3 divididos por 20. Essa velocidade, então, será... Bom, eu vou bater na calculadora. Isso aí será praticamente 4 divididos por 20, porque π por 3 dá quase que 1. Mas vou bater aqui, ó. 4 que multiplica o valor do π. Isso aqui dá 12,56. Quando eu divido por 3, dá 4,2 quase. Dividido por 20, temos 0,21. Então, velocidade de 0,21 centímetros por segundo. E aí, gente, olha só. Compara essa velocidade que foi medida como um arco de circunferência, velocidade, no caso aqui, constante, velocidade essa escalar, com o resultado anterior, que foi a velocidade, no caso, vetorial média, 0,17 centímetros por segundo, quer dizer, velocidade vetorial média de valor menor do que a velocidade escalar média. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.